Bem-vindos, tio, beleza? João é aqui e Roberto também. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Star Wars, Os Últimos Jedi. Let the past die. That's the only way to become what you were meant to be. Darkness rises, and light to meet it. I need someone to show me my place in all this. Come on! This is not going to go the way you think. Um filme polêmico. Mamilos são muito polêmicos. Bom, já vou falando de cara que eu gostei muito do filme. Na minha opinião, um dos melhores filmes do ano. O fato dele ser polêmico é porque a melhor parte dele e a pior são todos em volta do mesmo personagem, que no caso é o Luke Skywalker. Bom, vamos dividir o filme aqui entre partes. Ele começa com a batalha entre a Resistência e a Primeira Ordem. Aqui acontece algo inédito, que é a falta de combustível da Resistência para poder escapar da Primeira Ordem. Ô meu amigo, onde é que tem diesel do bom por aqui, hein? E eu não lembro de ninguém ter pensado nisso antes, que foi uma novidade. Só que também deixou o filme um pouco arrastado, porque é meio que eles ficam poucos quilômetros ali vagando pela galáxia, um perseguindo o outro, enquanto a Resistência tem um campo de força ali que cada vez mais está perto de ser inspirado e acabar dando brecha para a Nova Ordem atacar eles. Princesa Leia, no caso a General Leia, está comandando as forças da Resistência, só que o Kylo Ren, após uma reunião com o líder supremo Snoke, ele decide dar o ataque final. E eu assumo que ali naquela parte eu pensei que seria o final da Leia. E eu realmente não sei se foi uma brincadeira proposital ou se aquilo já estava no roteiro antes da morte da atriz, mas ela simplesmente cai ali na frente da explosão e você pensa, pô, é isso? Uma personagem tão importante é essa despedida que vão dar? Mas então acontece algo que também causou muita polêmica, que foi a Leia usando a força, que a partir do momento que ela, com um chroma key ali evidente, ela usa a força para adentrar a nave de volta. É uma cena muito estranha, você pode ou gostar muito e se emocionar, ou não gostar e odiar. Eu sinceramente eu não sei o que pensar daquela cena, mas você que viu sabe o que eu estou falando, não tem como esquecer. E aí eles estão naquela sinuca de bico, ela fica inoperante, está ferida. Enquanto isso, a almirante Hodder assume as rédeas da situação. Ela tem um grande conflito com o Paul Dameron, porque ele não entende quais são os reais planos dela, e por algum motivo que eu não entendo, ela também não conta. E aí então, ele junto com o Finn e com a Rose, que é uma personagem recém-chegada que tem grande admiração pelos ídolos da Resistência, que acha um decodificador num planeta cassino para ele poder invadir a força da Nova Ordem e assim conseguir fazer com que a ofensiva sobre a Resistência pare. Que na verdade é um dispositivo de rastreamento que rastreia as viagens de Dólar para eles poderem fugir. E lá nesse planeta, é aí que começa um outro rumo da história, que é com o Finn e a Rose, onde eles encontram esse planeta cassino, e aí o filme ele faz o que os outros Star Wars já fazia, que é aquele plano longo daquele novo planeta, onde você vai observando os detalhes, entendendo mais ou menos o que é aquele lugar e o que os seres que habitam ele fazem. No caso, é um planeta cassino, e trouxe aí uma nova versão aí um novo lado para essa história, que são aqueles que lucram com a guerra e vendem armas para os dois lados. Isso é algo inédito, acho que ficou muito legal, porque aquele negócio da luta entre o bem e o mal, que clara entre a luz e as trevas que tinha na trilogia inicial, aqui eles deram um lado intermediário, e trabalhar isso acho que ficou bastante interessante. E o personagem que mostra isso é o decodificador, no caso, que quem atua é o Del Toro. Alguns acham meio forçada a atuação dele, eu acho que encaixou bastante. E é um dos personagens que tem bastante plot twist, uma hora do bem, outra hora do mal, outra hora do bem. É um mercenário, né? Ele é um mercenário, ele tá do lado que pagar melhor. E esse é um filme que
ele reuniu todos os lados Star Wars numa obra só. Tem aquele lado aventura no planeta novo, tem a batalha entre as naves e também tem o desenvolvimento do personagem, aí que tá o X da questão. Que picou bastante, né? O treinamento da Rey. Faltou o treinamento da Rey ali, na minha opinião, que podia... Eu acho que algo que eu realmente estava muito ansioso para ver é o Luke Skywalker treinando ela. O que seria mais ou menos uma espécie de Karate Kid, se você parar para pensar. Aquele mestre que tem aquele conflito interno, não quer treinar o aprendiz acaba, a partir de alguma similaridade com o seu mentor, convencendo ele a treiná-lo, e aí você vê a evolução deles juntos, e de alguma forma o aprendiz acaba ensinando algo para o seu mentor. E algo que você percebia, por exemplo, na relação entre o Mestre Yoda e o Luke. E aqui você percebe que, na verdade, quem saiu aprendendo com aquilo tudo foi o Luke Skywalker, não foi a Rey. A Rey, na verdade, ela foi lá para aprender e ela acabou aprendendo consigo mesmo. E também entendendo um pouco mais o passado do Luke Skywalker, o que fez ele se isolar naquela ilha, e aí que tá o X, o X enorme do filme. Então, vamos lá. O próprio ator, o Mark Hamill, ele falou que aquele não é o Luke Skywalker dele, também creio que não seja o Luke Skywalker de muita gente. Lembrando que a gente está falando aqui do Luke Skywalker, o personagem que viu luz em quem? No Darth Vader. No Darth Vader. Ele viu luz simplesmente no ser que estava mais entregue à escuridão de toda a galáxia. E aqui, simplesmente porque ele viu um lado obscuro no aprendiz dele, ele pensa num momento de fraqueza em matá-lo enquanto ele está dormindo. Para mim isso não faz o menor sentido. Eu não ligo tanto pro fato dele se esconder naquela ilha, afinal ele se sentia responsável por ter dado poder à criatura, mas a partir do momento que ele tem a chance de reverter a situação e ele se nega, é algo que pra mim não faz muito sentido. Embora, tá bom, já que ele teve essa oportunidade com a Rey de se redimir, ele se nega a fazer isso simplesmente porque viu força nela. E não é o mesmo Luke Skywalker que a gente reconhece dos primeiros filmes, que via aqueles 3 sóis, imaginava uma aventura maior, uma realidade melhor do que aquela que ele vivia naquele planeta deserto. A mesma coisa deu certo nesse Luke. O Mark Hamill sabia atuar pelo menos dessa vez, a atuação dele está muito boa nesse filme. Só que vamos ao que eu achei, aquele que você falou que era o problema lá do Snoke. Vamos um pouco agora da continuação do filme, que é a parte relação entre Kylo e a Rey, que foi aquele Skype Jedi lá que você falou. Teve aquele Skype da força ali. Skype da força, nossa cara, aquilo pra mim foi totalmente desnecessário. Foi totalmente desnecessário porque utilizou um tempo de filme que poderia ser no treinamento da Rey. Sinceramente, aquilo foi muito estranho, eu não entendi a intenção. Queriam criar uma ligação entre a Rey. O Snoke fez essa ligação. O Snoke fez essa ligação entre o Kylo Ren e a Rey. Mas eu acho que se eles estavam dispostos a fazer isso, tinha que ter um pouco de embasamento. Porque a Rey aqui, ela tentou achar luz em alguém que matou o próprio pai. E ela tentar fazer esse ser se redimir, pra mim eu acho totalmente errado. Porque se eles dessem o roteiro, que eu acho que seria uma imbecilidade muito grande, você dar redenção a uma pessoa como essa, dar uma segunda chance, no final acabou que ele realmente é do mal, ele realmente almeja algo grande pelo lado negro da força, e ele simplesmente queria que a Rey, a partir da similaridade dos dois, do quanto eles se identificavam, fazer com que ela usasse o poder dela pro lado negro. E aí e até tem aquela cena muito marcante que é o sabre de luz ali sendo equilibrado entre os dois, como se fosse uma metáfora ao equilíbrio da força. Já discutiu, a gente tá nesse loop infinito. A gente falou desse filme assim, várias vezes, e eu gosto de filmes que causam essa discussão. Vou dar aqui o exemplo do Batman vs Superman, que eu sempre falo que é um filme corajoso. Os Últimos Jedi é um filme muito corajoso, porque estamos falando aqui de Star Wars, uma franquia que mudou a história do cinema e que tinha uma esquematização de roteiro pronto que vinha se perpetuando. O George Lucas, ele queria que os filmes de Star Wars fossem esquematizados como novela, e por isso que essa nova trilogia não foi do agrado dele, embora esse filme em questão tenha sido,
O que é interessante, porque esse filme em si, ele quebrou muito daquilo que os fãs já esperavam da relação entre a heroína e uma causa maior do porquê ela tem essa força e da motivação dela. Uma coisa que realmente me agrada muito nesse filme é o fato dele trabalhar de forma muito boa, assim como o filme anterior, a questão das gerações. Porque você vê aqui novos personagens passando pelas situações que os personagens antigos já passaram, só que você vê eles tendo que tomar uma atitude e os personagens antigos falando, não, peraí, esse aqui você não sabe o que você está fazendo, você é uma criança. Olha só, deu erro no vídeo. Sérios problemas de edição. Voltei pra salvar essa porra. Segundo esses dois mongolões, o filme devia ter dado mais espaço pra história de origem do Snoke. E que toda a sequência na sala dele é foda. O diretor tem tesão na cor vermelha. Vide a cena no Planeta de Sal. Da próxima vez eu não vou estar aqui pra terminar o vídeo por vocês. Me despeço por aqui. E que a força esteja com Wakanda Forever.